Estamos de volta e com muita alegria chegamos e acolhemos você que sempre nos acompanha, que sempre participa deste momento de meditação, de aprofundamento, de oração e de compromisso também. Uma alegria muito grande dar continuidade ao nosso programa sobre o Paquistão. Hoje daremos prioridade em mostrar algumas iniciativas que, com tua ajuda, a igreja que sofre chega até estas realidades, de modo bem detalhado, a realidade do povo do Paquistão. O Paquistão se baseou nos sonhos do fundador da nação. Neste país, na sua visão, não haveria muçulmanos nem hindus. Todos seriam um. Haveria igualdade para todos. Cada um seria livre de frequentar o seu templo ou mesquita. A situação acabou mudando na década de 80 com a administração do general Mohammed Zia-ul-Haq, que introduziu elementos da lei islâmica Sharia. A partir deste momento, começou um contínuo jogo de forças entre partidários de um Estado laico, favorecidos por uma elite moderna instruída, e alguns membros das Forças Armadas, e os fundamentalistas islâmicos que aspiravam a estabelecer um Estado islâmico. Para as minorias cristãs ou hindus, no entanto, estes se tornariam instrumentos utilizados não só para eliminar indivíduos, mas também sociedades inteiras. A pena por profanar o Corão é a prisão perpétua, e a pena por blasfêmia contra o profeta Maomé é a morte. Repetidamente, como consequência de uma acusação precipitada e da pressão de imãs locais, multidões enfurecidas têm aplicado a justiça sumária, queimando e saqueando aldeias cristãs ou distritos inteiros, forçando centenas de pessoas a fugir. Todos os anos, dezenas de pessoas enfrentam acusações de blasfêmia, como no caso de Sandal e do pai, Gausher. Nós frequentávamos a igreja à noite. Quer dizer, as crianças vinham à noite e nós as ensinávamos versículos da Bíblia. Um dia chegaram algumas pessoas e disseram para desligarmos o alto-falante. Bem, nós desligamos. No dia seguinte, as mesmas pessoas nos ameaçaram, dizendo: "Vamos matar vocês." Depois chegaram e começaram a nos atirar pedras e todas as crianças começaram a chorar. Se cuspiram no rosto de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e atiraram pedras contra ele, tudo por nossa causa. Se por nossa causa ele conseguiu passar por tudo isso, então aquilo que estamos vivendo não é nada. A verdade é que estamos muito mais próximos de Deus. Por outro lado, ainda parece que estamos presos. Se olharmos do ponto de vista material, falhamos, mas se olharmos pela perspectiva espiritual, então já ganhamos. Atualmente existe uma moratória sobre a pena de morte no Paquistão, embora os grupos que exigem o restabelecimento da pena de morte sejam cada vez mais fortes. Até o momento, tem sido o Supremo Tribunal, mais independente, que tem anulado as sentenças de morte. Os acusados, contudo, muitas vezes têm que esperar durante vários anos no corredor da morte pela decisão judicial, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir para se esconder, principalmente após uma absolvição. As probabilidades de qualquer mudança acerca desta lei, muitas vezes usada abusivamente, são, no presente, quase nulas, consequência das emoções que esta lei desperta. Há também a compreensão diametralmente oposta da natureza da religião, da lei e da liberdade nas culturas ocidental e islâmica, que pode levar até mesmo os muçulmanos mais moderados a fazer declarações chocantes.
Acredito que se alguém comete um ato profano, então não tem o direito de viver neste mundo. E nem eu, nem qualquer outro muçulmano, independentemente de ser um bom muçulmano, religioso e temente a Deus, um homem bom ou o maior dos pecadores. Nenhum muçulmano pode concordar que o nome do profeta seja abusado de alguma forma. Além disso, oferecer a vida por amor ao profeta e à fé é para si uma questão de honra. Se tivéssemos que abandonar esta lei, então se cometeriam atos profanos em todas as ruas e becos. Nós não queremos o que o mundo deseja. A nossa nação não quer isso, nem o nosso sistema judicial e todos os muçulmanos. Sugerimos que apresentem essas leis nos vossos países. Os nossos magistrados não querem fazer quaisquer alterações. Infelizmente, as faíscas que iluminam os motins anticristãos derivam com frequência de acontecimentos no Ocidente. Se o Corão é incendiado nos Estados Unidos, os cristãos no Paquistão e em outros países islâmicos sofrem. Se um filme que ofende os sentimentos dos muçulmanos é exibido no Ocidente, pessoas inocentes no outro lado do mundo correm o risco de cair nas mãos de uma multidão enfurecida. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé.
Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações. O Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. As irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12 mil religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. A cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13 mil desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. O Ocidente é geralmente visto como cristão e isso também é parte do problema. A percepção é a de que o Ocidente cristão está tentando oprimir os muçulmanos. E o exemplo que temos diante de nós é o do Iraque e do Afeganistão. Como pequena comunidade cristã que somos, sofremos os efeitos do que está acontecendo. No Islã, começando com o profeta Jesus, que a paz esteja com ele, e terminando como o profeta Maomé, que a salvação e a bênção de Deus esteja com ele, todos os profetas são respeitados e os atos profanos contra eles nunca são permitidos em nenhuma circunstância. Em relação aos abusos e a forma de os eliminar, queremos que o ministro do Interior do Paquistão organize os imãs e a minoria cristã e todos os grupos religiosos a formarem uma comissão conjunta. A comissão deverá ir ao local onde surgem estes problemas e aí deve observar, investigar, punir o culpado e libertar o inocente. Para os cristãos, a verdadeira blasfêmia contra o nome de Deus é a violência contra qualquer pessoa, especialmente a que é motivada por crenças religiosas. Apesar das diferenças fundamentais na compreensão da religião e da lei,
ações conjuntas empreendidas por cristãos e muçulmanos, com o objetivo de eliminar a raiva da multidão, contrariar a aplicação da justiça sumária e o derramamento de sangue sempre que surjam acusações de blasfêmia, muitas vezes salvam vidas. Qual é o futuro? Esta é a pergunta que me parece que muitas pessoas fazem. Estamos num momento muito crítico e eu falo em relação ao Paquistão. As forças extremistas parecem estar ganhando terreno neste momento. Estão ganhando terreno não pela razão, mas pela força, pela violência, através de táticas cruéis e violentas. Por outro lado, existem muitos muçulmanos muito equilibrados e que não querem este tipo de Islã. Os verdadeiros muçulmanos que conhecem bem o Corão afirmam: isto não é o Islã. Isto são talibãs, vingança, guerra, terrorismo. O Islã não é assim. Poucos entre eles admitem que o que está acontecendo é injusto. Acredito que o diálogo é possível e que a grande maioria dos muçulmanos são muito bons. A comunicação social dá uma ideia muito diferente. Mas na vida do dia a dia o diálogo é possível, mesmo com os ulemá, o Conselho dos Sábios e Intelectuais Muçulmanos. Quando se fala em diálogo com o Islã, não é uma questão de discutir doutrinas ou religião. Podemos chegar a um entendimento sobre a religião um do outro e sobre aquilo em que acreditamos. Mas penso que a maioria das pessoas não está preparada para isso. Mas a possibilidade de se dialogar é o que eu chamaria de diálogo de vida, em que na sociedade há tantas coisas contra as quais ou a favor das quais podemos trabalhar juntos. Quando a minha mãe morreu, tanto o bispo local como os sacerdotes me acompanharam durante esse tempo de tristeza. Da mesma forma, quando o sofrimento bate à porta deles ou uma tragédia acontece, também eu os visito. Por exemplo, com a aproximação do Natal, envio flores e rezo por eles. Há grupos que têm muito boas relações. Em Lahore, tivemos um grupo que apoiava o diálogo entre muçulmanos e cristãos. Havia professores islâmicos, pequenos comerciantes, todo tipo de gente. Então decidimos que não iríamos falar de religião, mas da nossa sociedade, da nossa vida, e trabalhamos bem juntos. Se olharmos para a realidade, há muitas razões para estarmos assustados. Mas é através dessas dificuldades que eu vejo o chamado de Deus para sermos cada vez mais fortes na fé e para colocarmos a nossa esperança na sua providência. Deus não nos vai abandonar.
Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Como já havíamos mencionado no programa anterior, não é o preconceito, não é um convite para que dentro de nós nasça o ódio contra outras experiências religiosas, como é a que está em questão e em aprofundamento agora, a religião do povo do Paquistão. O povo do Paquistão é um povo bom, e a religião é aquilo que une a vida deles. A dificuldade está justamente em grupos minoritários, em suas lideranças, que muitas e muitas vezes distorcem. E nesta distorção cometem injustiça contra os grupos pequenos presentes na vida daquele povo. Mas o povo em si é um povo acolhedor, é um povo aberto também para poder ajudar, para poder contribuir. E ajuda a igreja que sofre já vem anualmente trabalhando, promovendo atividades. Uma delas, a oração pela liberdade dos cristãos, mas também o relatório da liberdade religiosa, que você pode também acompanhar em nosso site acn.org.br, e outras atividades de ajuda, de contribuição aos cristãos perseguidos e aqueles missionários e missionárias que se colocam a serviço destas minorias. Ligue para o telefone 0800 77 099 27 ou, como eu já falei, acesse o nosso site acn.org.br. É a sua forma de melhor se informar, mas também abrir o coração para rezar e oferecer a sua contribuição. Neste sentido, convido agora você a rezar comigo. Senhor nosso Deus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, ajuda-nos a compreender que o amor é o grande combustível que movimenta toda a vida humana. Dai-nos o Teu amor, derrama a Tua paz sobre nós, sobre o povo do Paquistão, sobre todas as realidades de sofrimento, de dor e de perseguição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fica o nosso convite. Religião nenhuma semeia ódio. O ódio nasce da interpretação dos interesses mesquinhos que muitas vezes os seres humanos deturpam por meio da religião.